Olá, bem-vindo ao Conexão Sindistal. Nós estamos aqui, meu nome é Aldemar Boixá e vamos tratar nesse episódio sobre o tema muito importante voltado ao segmento de gás no estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui com três feras desse segmento. Estamos aqui com o Evandro de Freitas, da Energás, JPC Energás, com Luiz Felipe, da LF Boeri, e estamos aqui com o Bruno, da empresa Razec. Vou pedir para vocês, já agradecendo a presença de vocês aqui, três empresários, especialistas do setor, para a gente começar a nossa conversa aqui de uma maneira muito suave, porque o tema vai nos levar a lugares bem delicados, mas que nós precisamos enfrentar aqui como empresários e empresários engenheirados do setor de gás, né? Vou começar pelo Bruno. Bruno, começa apresentando sua empresa, sua experiência no mercado, e daí a gente vai seguindo com a nossa temática aqui. Opa, vamos lá. Então, a gente tem experiência no gás há 13 anos no mercado. Comecei no segmento do GLP, fui consultor industrial na Nacional Gás, e aí vim desenvolvendo todo esse atendimento, entendendo que gás é algo, né, que tem que ter uma atenção especial. Temos que atender de forma preventiva sempre, se antecipar aos problemas. E a gente, assim que começou, formou a filosofia da Razec, né? A gente se baseia em fazer sempre o melhor, aplicar excelência na qualidade de serviço e sempre superar as expectativas do nosso cliente, né? E disseminando sempre essa cultura, né, para o nosso público, para o nosso povo, né, brasileiro, de manutenção preventiva, que é o que a gente não tem. A gente está acostumado a atender manutenção corretiva na maioria das vezes, mas para o gás não se aplica muito bem. Pode ser que não dê tempo para fazer manutenção corretiva. Então, acho que o principal, e até essa oportunidade de estar falando aqui para uma grande quantidade de ouvintes, estar falando dessa cultura, desse entendimento de se antecipar o problema e atender instalações e aparelhos a gás sempre de forma preventiva e periódica. Perfeito. Luiz? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao Sindistal aqui a presença, né, a possibilidade de falar de um tema, como o Bruno colocou aí, bastante importante no mercado mesmo do gás, né? O pessoal tem na cabeça, né, que gás, você depois que ligou, né, raramente você vai substituir um ou outro aparelho e não tem mais nada o que fazer. E não é bem assim. Como tudo na vida, você tem manutenção, porque as coisas melhoram, as coisas progridem, as tecnologias são melhoradas e você tem que acompanhar para e passo, né? O que aconteceu? Na minha vida eu acabei trabalhando, agora esse ano fazem 43 anos, né, que a gente trabalha no segmento. Eu normatizei muito tempo, e você normatizar no Brasil é meio que você fazer discurso no Tenerê, para ficar um pouco mais interessante, né? Porque Saara a gente já é um lugar comum. É meio que você fazer um discurso um pouco sozinho no Tenerê, porque as normativas são basicamente usadas na hora que as coisas acontecem, né? E as coisas, como o Bruno falou aí, como o pessoal não tem ainda no Brasil um pensamento muito preventivo, né? Ele é basicamente corretivo, né? Muitas vezes não dá tempo de você corrigir e você vai falar lastimando acidentes e lastimando as coisas que ocorrem que não eram para ocorrer. Então, ao longo desse tempo, eu levantei a bandeirinha da prevenção, e quem trabalha em gás é sine qua non que você tenha uma bandeirinha da prevenção levantada o tempo inteiro, né? Então, eu quero agradecer muito a gente poder falar nesse tema, porque é um tema muito deixado para o lado, né? Esse é um tema que o pessoal não levanta muito e que é super importante para todo mundo, para quem vende, para quem faz a instalação, para quem vive de instalações, para quem vende aparelhos e para quem consome o gás, tem aparelho e tem uma instalação, né? Para quem constrói. Então, muito bom a oportunidade. A honra é nossa. Evandro? Então, eu sou diretor da Energás. A empresa ela
nasceu há 22 anos para atender um contrato com a companhia distribuidora e ratificando o que os colegas falaram aqui. Felipe, então falar depois do Felipe é um desafio para mim. O Felipe sempre foi meu decano, é um cara que eu aprendi muito com ele, trocamos muito, na época que ele ainda trabalhava na concessionária, e assim, eu aprendi muito, era um cara que sempre foi o norte, e todos falaram bem aí sobre as necessidades aí hoje em relação ao gás, a atenção que tem que ter com relação ao gás. Nós temos gás aqui desde a época do Barão de Mauá, a maioria das pessoas não sabe. Nós temos prédios com 40, 50, 60, 70 anos que sempre utilizaram o gás e nunca fizeram uma manutenção, uma correção. Então, assim, os materiais eles necrosam, é natural. Alguns de dentro para fora, outros de fora para dentro. Você tem agressão da atmosfera, você tem das intempéries, você tem agressão de física, do cara dar uma marretada, ou uma furadeira que passou ali, afinou a parede do tubo, não vazou naquele momento, mas vai vazar algum tempo depois. E a gente, algum tempo atrás, surgiu até uma lei aí que veio meio capenga, acho que ela poderia ser melhor estudada, melhor escrita, e pedindo a manutenção, a revisão periódica, quinquenal, das instalações, que ajuda, mas não é a solução. Eu acho que a manutenção das instalações ela tem que ter uma atenção pelo menos de 2 em 2 anos, como a norma pede. E eu acho que isso é responsabilidade de quem usa. As pessoas se preocupam muito com o gás. O gás é um problema, é um risco você usar, como qualquer outro combustível. Mas nós também temos o problema da adequação de ambiente do monóxido de carbono, que efetivamente é o que causa mais acidente e as pessoas não se atentam para isso. Então é muito importante receber um profissional, o profissional atenda, vistorie, faça teste na sua instalação, inspeção visual, para que você não corra risco. O gás está ali, é bom para caramba. Para mim, nós somos o estado do gás natural hoje no país. E mais tubulação, mais gasodutos vão ser feitos aí. Tem um que vai ser entregue agora esse ano ainda, no Norte Fluminense. Então, assim, gás é o combustível para o carro, é o combustível para a cozinha, é o combustível para a indústria, e a gente tem que cuidar das nossas instalações para a gente usar da melhor forma possível esse gás. E esse podcast é uma oportunidade da gente estar esclarecendo aí a população como usar da melhor maneira o gás natural ou qualquer outro tipo de combustível. Também temos o GLP e tal, também faz parte desse processo. Bacana. Eu queria que vocês comentassem o seguinte, até para quem está assistindo a gente, a 6890, a IPG, a inspeção, né, acabou ficando muito conhecida, né, nos últimos anos em função de uma lei. Né? Então, a lei anunciou a necessidade de uma inspeção. Recentemente, nesse ano, houve um desconforto em relação à adequação dos prazos dessa lei, porque, de repente, todo mundo descobriu que não tinha feito a inspeção e aí isso gerou um mover e também um adiamento dos prazos, etc. e tal. Mas antes de haver a lei e haver a IPG, já haviam as inspeções regulares, como toda boa engenharia prevê, no processo de inspeção, processo de manutenção. E eu queria que vocês comentassem o seguinte, qual é, até para que a gente possa nivelar o entendimento e o conhecimento, qual é a diferença entre uma IPG e uma manutenção periódica, conceitualmente, para daí a gente evoluir e caminhar em cada uma delas dentro daquilo que o cenário pede para a gente. Eu acho que para iniciar nesse momento presente, já tem que começar a separar essas duas palavras, inspeção e manutenção. Isso. Porque como levantar a bandeira de inspeção, e não quer dizer que não faziam inspeção antes, assim, com uma empresa, uma instaladora, né, habilitada no CREA, ia no condomínio fazer uma inspeção, é uma inspeção. Só que agora, como a lei, ela fala o nome, a nomenclatura inspeção, então é bom te distinguir isso. Então, inspeção fica sendo para a questão da lei, e aí é bom que o ouvinte entenda que a inspeção, que ela compõe a exigência da lei 6.890, ela tem que ser feita por uma inspetora
acreditada no CREA, que essa inspetora não pode ser instaladora. Então a inspetora só faz a inspeção e a manutenção tem que ser feita por uma instaladora, aí sim, habilitada no CREA, né, a inspetora. No Inmetro, inclusive, né? No caso, a inspetora, ela é habilitada, né, acreditada no Inmetro, a inspetora, para fazer a inspeção. E ela vai te emitir um laudo de conformidade do Inmetro. Ela não vai te emitir um RT. E aí a manutenção, sim, a manutenção se faz com uma instaladora, que é uma empresa habilitada no CREA, que vai te emitir um RT, um laudo de estanqueidade. Essa documentação vai te servir para o bombeiro, quando for renovar o seu AVCB do bombeiro, o certificado de aprovação do bombeiro. E a instaladora que vai te dar a real condição de segurança para uso da tubulação de gás. Porque a instaladora, ela pratica a manutenção. Ela corrige uma abraçadeira que está ruim, ela se antecipa no processo de corrosão, né? Ela corrige eventuais vazamentos, ou com resina, ou substituindo trecho, ou parte, ou tubulação total. Já a inspetora não faz. A inspetora ela só aponta. O dever dela é apontar. Se a gente trouxer para o nosso cotidiano mais acostumado, para a gente falar aqui com a cultura do brasileiro, é lembrar do nosso veículo. Um pouco tempo atrás, você levava o seu veículo no Detran, que aí sim é um órgão de inspetoria, acreditado no Inmetro também, e o Detran ele não substituiu o seu pneu careca, ele não trocava seu para-brisa trincado, ele não substituiu o seu farol queimado, ele te dava as não conformidades e não te aprovava. Você tinha que voltar, fazer a manutenção devida e retornar para você ter aprovação. Como já caiu na cultura do povo, todo mundo já sabia o que tinha que fazer, então alguém quando ia fazer a inspeção no Detran não ia com o pneu careca, já até trocava no borracheiro e fazia a manutenção devida e levava o carro para ser inspecionado e aprovado. É a mesma coisa no gás hoje. A inspeção, na verdade, então ela foi criada não para fazer a manutenção, mas a inspeção ela foi criada sim para fiscalizar se os síndicos e os proprietários estão fazendo o dever de casa, que é aplicar a manutenção de 2 em 2 anos. Lembrando que no condomínio, a rede primária, aquela rede que leva o gás até o UPI de gás, é de responsabilidade do síndico, fazer a manutenção nela, os testes de estanqueidade. E a secundária, após o medidor, que são tubulações individualizadas, as normas prevê que essa responsabilidade é de cada proprietário. Contudo, existe uma bola dividida aí que os PIs de gás não estão localizados dentro dos apartamentos. Ou está no térreo, ou está no PUC, ou está no corredor. E aí a tubulação vai para dentro do apartamento. Para o morador que é leigo, ele acha que ele responde da porta para dentro. Só que a tubulação dele, às vezes, vem do térreo, ele mora no 18º andar, e ela está vazando por dentro das paredes em todos os outros pavimentos. A entrega é feita no medidor, né? Isso que ele tem que entender. Exatamente. São duas questões interessantes que ele está colocando aí, porque tanto tem grita, tanto por parte do cliente, que está morando no 18º andar e o PI é no térreo, assim como tem grita quando o PI é nos andares, né? Por parte do coletivo, do síndico, porque acha que como já está subindo, o trecho é individual. E não é uma plumada coletiva que vai levar para a entrada de cada PI que está nos medidores. Esse ponto é bom esclarecer, porque isso sempre é uma situação que a gente pega de conflito dentro do edifício. Né? Quem é responsável pelo quê? Mas o ponto que a gente... sine qua non aí, é que a manutenção ela tem que ser feita independente da inspeção. Sim. Né? Primeiro, isso é uma coisa que a nossa população não tem essa cultura, nosso povo não tem. A cultura da manutenção, da preventiva, não faz. Nem carro o cara faz. O cara faz uma manutenção no carro, troca óleo e correia dentada. Na verdade, a manutenção preventiva era muito mais do que isso. Só correia dentada e óleo. Então, no nosso caso, no caso do gás, é muito importante você estar vistoriando, tá chamando uma empresa para fazer uma vistoria no seu ambiente. Aí eu digo que nesse momento acho que não precisa ser nenhuma uma IPG, uma OIA, né? Acho que pode ser qualquer empresa de engenharia com CREA e tal, principalmente do Sindistal, que dá... Na verdade, as empresas do Sindistal dão uma garantia maior para a sociedade por conta do nosso selo de qualidade. Né? É um diferencial. É um diferencial absurdo. E as empresas estão aí, apesar de termos empresas novas aqui, a maioria das empresas são de funcionários oriundos de outras empresas do mesmo segmento.
E a gente está em cima dos caras também. Aqui no sindicato a gente acaba correndo atrás e vendo, ó, tá errado e tal, corrigindo. Então aproveita e já diz para quem não conhece o que é o selo de qualidade Sindistal. O selo de qualidade é uma Tava aqui régua. na pauta, mas já vai no fluxo. É uma régua alta que você mede as empresas. Ela precisa passar por um crivo de qualidade, atender às normativas. Ela é como se fosse uma ISO voltada para o nosso setor. Então ela é muito direcionada para o nosso setor, então tanto para gás como para solar. As empresas do Sindistal têm uma diferença grande com as outras empresas do mercado por conta desse selo de qualidade. Bom, mas enfim, é importante que a pessoa faça conforme a norma, que a norma diz, Felipe, me corrija, que de 2 em 2 anos você tem que fazer a inspeção das suas instalações. Você me desculpa partilhar aqui, mas é uma coisa importante que você está entrando. Por quê? Porque quando o Odemar puxou o início do papo entre a gente aqui, ele mencionou uma lei, a 6890. Essa lei, ela já tinha uma lei anterior, que é a 6400, que era uma lei também de inspeção, mas ela tem um escopo mais amplo. Ela só tratava da parte visual, na verdade, inspeção visual. Ela vê uma série de outras questões que não são vistas. A 6890 era específica para o gás. Entretanto, eles fizeram uma lei de inspeção, mas ninguém colocou uma lei clara de manutenção. Por quê? Como a inspeção é quinquenal, se você tiver pelo menos uma manutenção no meio, é muito pouco provável que, ainda que tenha havido a venda da edificação, quer dizer, alguém comprou nesse inteirinho, ou houve outra, ou alugou e veio uma outra pessoa que não tinha muito a cultura do gás natural, né? Porque o gás natural geralmente ele está atrelado ao uso do aquecedor. Agora é que no GLP você tem visto o uso dos aquecedores de passagem no GLP também. Então, às vezes muito pouco ainda. Ainda é pouco. Então a pessoa não tinha esse hábito. Ele não conhecia ainda as obrigatoriedades de ventilação inferior, de superior, volume. Então o que acontecia? Se você pelo menos tivesse uma manutenção entre as inspeções, né, era muito pouco provável que tivesse não conformidades ou você levasse o cliente a ter o seu fornecimento suspenso. O problema maior é que a lei que você está mencionando, por exemplo, dos 2 anos, é do decreto. Decreto aqui no Rio de Janeiro. O que você tem no resto do Brasil são recomendações, tanto na 15923, que é a norma mãe de inspeção que você tem no país, que serve para, eu digo assim, você tem dúvida do que você vai inspecionar? Vai na 15923 em relação a gás e combustível que você vai achar. Quer dizer, ela é uma norma que se adapta a qualquer situação de inspeção. Agora, o decreto que traz o 23, eu sempre esqueço o número dele, mas é bom a gente falar aqui. Não, você não esquece o número, é o está brincando. 23.317 de 10 de julho de 1997. Data e número de norma tu não esquece não. Tá? Esse decreto é o único que traz, mas ele tem o ponto de vista voltado para aparelhos. Quando ele fala de manutenção aqui, ele fala de aparelhos. Olha, se você for na 15923 ou na 303, você tem uma recomendação para fazer manutenção preventiva. E isso é muito mais amplo. Não é só de aparelho. Ele fala de ambiente, como a gente comentou aqui. Infraestrutura. Então, o grande problema que existe é que não fizeram ou não deram ênfase à lei, porque bastava na 6890 falar da inspeção periódica e fazer um parágrafo comentando que as manutenções deveriam seguir os critérios do regulamento, com mais algumas outras coisas. Mas isso não aconteceu. Então você tem, primeiro, um estado de confusão, que é o que a gente está tentando desfazer aqui, porque se mistura uma coisa com a outra, né? E não há a obrigatoriedade da coisa, apesar de estar escrito no decreto. Acho que tem uma falha grande aí também, que a gente pensa o seguinte: você tem 5 milhões de residências aproximadamente no estado. Não é isso? Isso. 1 milhão de residências, aproximadamente, atendido por gás natural. Os únicos condomínios, as únicas residências que podem ser fiscalizadas, porque acaba sendo a punição qual é? Efetivamente, se você não tiver a vistoria no final de 5 anos, você vai ter o gás cortado, não vai ter condição de receber o gás. Você tem que provar que sua instalação está ok, tá certo? Por isso a contratação
da OIA para fazer a inspeção e ela te certificar. E ok, mas você só vai ter essa ação em 1 milhão de residências. Os outros 4 milhões que usam GLP não vão ter, porque você compra o gás aqui, você compra o gás ali, e efetivamente quem que vai cortar o gás de você? Ninguém. Você está trazendo um assunto interessante, eu só estou te aparteando porque você só está trazendo. Só tá não, mas são os problemas que tem na lei. Só está levantando bola legal. Olha só, e é importante isso. Eu me lembro que teve uma época em que estava se discutindo a revisão do decreto. Do regulamento. E o grande pleito do Rio de Janeiro... Mas vamos lá, só para deixar claro para o pessoal, de qual regulamento você está falando? A gente falou da 6890, falou da 15923 e você está falando do decreto... Do decreto que traz o regulamento de instalações primárias. Isso, o RIP, o nosso RIP. Exatamente. Para qualquer nova construção, é norteada pelo RIP, que é um decreto antigo para caramba. Está parado em 97. Está parado em 97, está para sair o novo agora, que vai se transformar no MIP. Né? Então, e era esse novo aí que eu estava falando dele. E tem alguém sentado em cima que isso também não anda. Pois é, não anda. Outro problema que não anda. Exatamente. E é uma necessidade que a gente tem, porque ele. Agora quem está te aparteando sou eu. Não, acho que é isso. Os equipamentos evoluíram absurdamente. Tem novos materiais. Hoje aqui você não fala nem de eletrônico. E efetivamente a maioria dos aquecedores hoje são eletrônicos. Sim. Então, assim, ele tem que ser revisto, está parado não sei aonde. Na verdade já era para ter saído. Pelo que eu entendo, acho que isso está na mão da Genersa, não sei se continua, mas estava parado na mão da Genersa. E não sai, não anda. Esse é o grande problema que a gente tem. Mas vamos lá. Você estava falando da dúvida com relação ao RIP. Que estava se discutindo o regulamento. Olha, eu já saí há 3 anos da empresa, né? da concessionária, como você falou, eu trabalhava agora Natus, né? Entrei na Gás Natural, eu era da distribuidora anterior, da SEG. Entrei na Gás Natural em 97. Era um gasossal. Né? Sou um gasossal. E aí, o que acontece? A gente estava discutindo isso tem no mínimo 7 anos para trás, que era a revisão do documento. A revisão desse documento com bases aí nisso que você está falando. De pegar toda a questão dos materiais, esse é o principal ponto que está desatualizado do regulamento. É atualizar. Atualizar em função do quê? Das normas brasileiras. Que normas brasileiras? Emitidas pela BNT, que regulamenta a questão da distribuição dos gases combustíveis, tanto GLP quanto gás natural, no resto dos outros estados todos. Só no Rio de Janeiro se tem essa situação. Bom, esse documento não saiu, conforme você falou, né? E na verdade, quando a gente estava discutindo lá, a gente tomou o cuidado de levar o documento também, porque gases combustíveis não é um documento específico para um ou outro tipo de gás. É gases combustíveis, a palavra de ordem é essa. Então nós fomos no sindicato das distribuidoras de GLP, né? E no Sindigás. E eu me lembro que o número que ele tinha falado à época, né, quando você colocou aí o resto dos 4 milhões, dentro da distribuição do GLP, você ainda tinha mais ou menos cerca de 1 milhão de clientes que recebiam o gás GLP com aquelas unidades centrais. Né? Estacionárias ou bateria, grandes baterias. A venda a granel. P90, acho que o P90 não existe mais, acho que era o P45. Não, o P90 existe. P190, saiu de linha. Saiu de linha P90? 190. Pois é. Então, na verdade, o que acontecia? Eu me lembro que tinham alguns. E quem eram essas edificações? Eram grandes condomínios que assinavam direto e compravam no granel dele. Isso. E não no botijão. A região serrana é o que mais tem, né? Exatamente. Então, na verdade, a gente pode fazer um cálculo por baixo, que teria daí dos 5 mil, quase a metade dos consumidores do Rio de Janeiro passariam por essa inspeção aqui. Agora, o que vale a pena trazer aqui, porque eu estou entendendo que isso aqui nem é um bate-bola, né? É o melhor jogo, fora de jogo oficial de futebol, é o melhor para mim, que é uma linha de passe. É uma resenha. Uma levanta e o outro... É uma resenha. O intuito é não deixar a bola cair. Mas a grande questão que está nisso aí é que existe um ente, quer dizer, um mercado que efetivamente está contemplado pela lei, mas que não é visto por quase ninguém, que é o comercial. Então, quando você soma o contingente dos comércios que usam gás, né? Uma simples televisão de cachorro, como o pessoal chama, que é uma assadeira rotativa de frango, né? Uma frangueira, vamos dizer.
isso está usando gás numa situação onde você tem lá, geralmente, ele no salão. Né? Como é que está isso? Ou na calçada, né, Felipe? Às vezes na calçada. Né? Não tem que ter chaminé. Qual é o flexível que está ligando ele? Ele é móvel, isso tem problema de ruptura, de haver um acidente por conta disso. Quer dizer, eu estou falando nisso que é um bar, uma padaria. Tem muitos outros usos comerciais que não estão na visada da lei. Né? Quer dizer, ela está contemplada, mas que isso não ocorre quase. Né? E esse mercado é um mercado que também o pessoal aqui do Sindistal é nosso mercado aqui. Gás combustível. Também é nosso mercado. Né? Então, a gente acaba tendo que começar a falar mais sobre essas coisas para que as pessoas entendam que o problema maior, aliás, a 6890 também foi criada muito em função do acidente que ocorreu. São Conrado. Praça Tiradentes. Na Praça Tiradentes com o restaurante. Filé carioca. Churrasquinho explosivo. Grande curiosidade da conversa. GLP lá. Exatamente. Foi GLP. Mas a grande brincadeira da conversa é que isso surgiu, não foi com o mercado residencial. Então, mas ali tem uma particularidade, né? Porque ficou atestado que o cara não poderia ter o cilindro de P45 sendo utilizado da maneira que ele estava utilizando. Mas o que mais tem em restaurante é central. Pois é, central. Hoje o cara pode até usar. A gente estava discutindo antes de começar a conversa aqui. Eu estava conversando com o Bruno ali fora, informalmente, e a gente estava falando justamente sobre isso. Antigamente, o código do Corpo de Bombeiro, ele proibia que você, em ruas que tivesse gás canalizado, você concentrasse tantas pessoas, tivesse tantos andares e tal, ou tantas unidades, você era proibido, vedado o uso de GLP ou qualquer outro gás combustível, que não o gás natural. Isso mudou. Ele foi revisado, na época da 6890, ele estava sendo revisado em paralelo junto com o MIP. Ele saiu e o MIP não saiu. Aí disseram que não, tem que sair o bombeiro primeiro para depois sair o MIP. Então o bombeiro já saiu tem uns 4, 5 anos, eu perdi um pouco a noção de tempo por conta da pandemia, né? Deixou a gente meio flutuando. Mas saiu o novo código do Corpo de Bombeiro. E ali ele diz que você pode usar qualquer um desde que você tenha condição de estar adequado, tá? Seguindo as normas. Então hoje o cara pode utilizar. 13523, a norma do GLP. Dos centrais, né? Então o cara tem que ter espaço e tal, e tem que ver se o cara tem ou não tem, mas enfim, a gente tem um grupo aqui de morte por gás nunca mais. Isso também, esse pessoal também forçou muito o governo do estado, a agência reguladora, a criar uma lei. Na época ela começou a 6890 começou com o Molon, né? Sim, o Molon foi embora, foi para o federal, e aí caiu na mão, se não me engano, do Max Lemos. E nós participamos lá de algumas audiências e, ao final das contas, tinha que sair alguma coisa, essa lei saiu, mas ela ficou de ser revisada, ia sair uma outra lei que ia substituir. PL tramitando ali, né? Mas ela parou. Na verdade, o Max Lemos sentou em cima, vou ser candidato a prefeito de não sei aonde, aí foi não sei o que e tal, e a gente tentou, e essa lei continua parada na LERJ. A LERJ mudou de endereço, veio para cá, então tudo atrasou. A gente teve problema com o governador também, e aí as coisas com o outro governador antigo, né? Esse, graças a Deus, não teve problema nenhum. Acho que é a primeira vez depois de muitos anos que alguém consegue completar o mandato, graças a Deus. Acho que o Rio de Janeiro está fazendo um bom trabalho, pelo menos na área Eu pessoalmente estou gostando muito do trabalho que esse governo vem fazendo. E há muito tempo a gente não tinha um governo que funcionou dessa maneira. Uma visão, inclusive, para dentro do Estado, querendo desenvolver o Estado. Ficou abandonado por muito tempo. Mas, enfim, a lei não anda, a lei precisa andar. Mas a sociedade precisa saber que, independente da lei, ela tem a sua responsabilidade com quem está dentro de casa. Então, o pai de família, ele tem responsabilidade com a sua família ali dentro. Porque a manutenção, ela não é lei como a inspeção. Mas ela vai ter uma força de lei quando acontecer o sinistro. Porque quando acontece o sinistro, Defesa Civil, bombeiro, a Genersa, todo mundo quer encontrar um culpado, um responsável, alguém tem que se responsabilizar. Então, se eu te falar em termos de condomínio, o síndico vai fazer o papel dele, é recolher uma RT, anotação de responsabilidade técnica,
delegando essa responsabilidade para uma empresa responsável, para um engenheiro responsável, que com certeza para emitir o documento dele vai fazer as consideráveis manutenções e aplicações ali. E levanto também um jargão que nem sempre a ausência de cheiro de gás quer dizer que sua tubulação está estanque. O cheiro de gás quer Isso dizer... é uma coisa muito importante das pessoas ouvirem. Você não sabe quando o gás está percolando, ele pode percolar. O cheiro de gás ele quer dizer que você tem vazamento no seu ponto de consumo na sua casa. E aí a ausência desse cheiro não quer dizer que sua tubulação está estanque. E às vezes você fica aferindo pelo medidor, que também tem uma outra questão aí, que o medidor nem sempre ele é o instrumento que vai aferir os vazamentos. Então vazamentos às vezes pequenos não faz o medidor girar, e aí por isso que você tem uma coluna d'água, que é um equipamento calibrado, certificado e sensível para pegar mínimos vazamentos. Então, para você é um ponto importante. Para você ter a real segurança que a tubulação está estanque, aplicar um teste de estanqueidade aí de pelo menos 2 anos. Esse é o ideal. E, só para completar, o síndico, como eu levantei aquela bandeira antes, né, que puxou todo esse tema aqui da secundária e da primária, a RASEC, por exemplo, a gente tem contratos de manutenção permanente, a gente bate esse tema aqui com os síndicos, às vezes que são engenheiros, que trabalham na área, eles absorvem rapidamente essa necessidade, concordam e fazem um contrato que custa-benefício muito melhor do que fazer pontualmente. E custo-benefício de teste. Por exemplo, um teste, se a pessoa vai contratar ele isoladamente, primeiro que você não vai ter uma segurança. Você vai ter uma falsa sensação de segurança se você testou a sua casa num composto de 220 apartamentos. Você testou a sua, você está achando que está seguro, mas o seu vizinho, se não tem a mesma consciência que você, se ele faz a manutenção com alguém não habilitado, chama o mais barato, ou então chama o porteiro para fazer, chama uma manutenção geral para fazer. Então, assim, tem os problemas de instalar errado, vazar gás e pode acontecer a explosão, como não é raro de se ver, e a gente quer evitar isso a todo custo. Mas também tem outros transtornos que não é vida que se paga, mas é um transtorno absurdo financeiramente, que hoje as montadoras, as fabricantes de aquecedores, elas não fazem mais o aquecedor conforme a construtora entrega na parede. Então na parede, sempre na direita, água fria, no meio gás, na esquerda água quente. Ponto triangular. Os aquecedores vinham nessa ordem. Então, achavam que instalar um aquecedor é igual um quadro na parede. Bota o parafuso ali, bota o aquecedor e as mangueiras na sequência. Falando disso, deixa eu dar até um recado aqui para a população. Gente, por favor, se for fazer instalação de aquecedor, contrate uma empresa especializada. Com certeza. Eu vou lhe falar que o que mais acontece é o prédio ficar... Exatamente, o prédio fica sem gás, porque o cara inverte as mangueiras, pegando o gancho do que o Bruno está falando, ele inverte as mangueiras lá e mete água na tubulação, e é caro essa brincadeira para tirar. Nas áreas mais consolidadas, mais antigas, o que era o estado da Guanabara antigo, né? A Zona Sul, a Tijuca, essas tubulações são tubulações de baixa pressão. Meu amigo, numa situação dessa, a água vai parar lá na tubulação, lá embaixo na rua, com muito mais facilidade do que as outras, que tem distribuição com média, porque tem um regulador no meio. Então é mais difícil. A Ramon lá fora está com 4 bares. Então, ela empurrar de volta, tem que ter muita parar. força. Quando você joga água na tubulação, se você não se atentar rapidamente, você vai encher a tubulação só secundária e parou só o seu apartamento. Tira o se medidor. encher o medidor e cair para a primária, já para o prédio todo. Se demorar a perceber, vai para a rua e começa a parar os prédios vizinhos. E para refazer isso, é uma grita muito grande, que nesse ponto eu estou defendendo a concessionária porque eu já vi isso. Cara, é muito demorado você repor. Quando cai na rede é doído demais. E quando cai na rede de polietileno, o que se vê, né, que a maioria da rede de polietileno que tem, você tem polietilenos que são soldados em vara, mas a maioria é em bobina. E a bobina, por mais que você retifique, ela não é retificada, né? Você desenrolou o tubo. Então essas curvinhas elas dificultam muito você conseguir purgar a água dali de dentro de volta. Então isso que o Bruno comentou e que você também está comentando é uma coisa super importante. E a grande questão está em quê? Né? Quando ele fala isso, na minha opinião, foi a escala da coisa. Por quê? Porque você usa aquecedores de passagem, principalmente, muito pouco. O boiler,
eu sempre fui muito criticado com a minha opinião a respeito do boiler, né? Porque o pessoal aqui no Brasil acabou com o boiler, né? Nossa, esse negócio tem que acabar, não sei o quê. Entretanto, você acabou com o boiler, mas nos apartamentos de últimos andares e nas casas térreas, a gente usa gás, né? Que é um combustível fóssil direitinho, mas precisa da ligação elétrica para ter um pressurizadorzinho. pressurizador, porque não há pressão estática de água, aí é de água, não é de gás, para você poder fazer o aquecedor funcionar. Né? Quando o boiler, não precisa nada disso. Né? Mas dimensionar boiler é complicado. Realmente, dimensionar um boiler não é uma conta de padaria que você faz para dimensionar o aquecedor de passagem. O aquecedor de passagem ele é função da vazão que ele vai abastecer depois dele. Então, o único segredo é que os arquitetos e engenheiros que estão fazendo a obra da casa, ou geralmente uma obra não de manutenção, mas uma reforma, ele tem que prestar atenção nas vazões daqueles metais que ele está comprando. Porque se está depois do aquecedor, o somatório daqueles metais é o que ele vai ter que pressionar no aquecedor. Já o outro não, o boiler é em número de pessoas, em suma, é um outro tipo de... é uma taxa de utilização de água por dia, então é um outro raciocínio. Entretanto, não quer dizer que seja ruim, mas todas essas questões aqui que a gente está levantando, né, e que o Bruno colocou, a maioria dos aquecedores vem de fora. Vem de fora e não tem escala para comprar tantos. Então o que acontece? A gente se submete às entradas e saídas do aquecedor em função do mercado que foi comprado. Então não pode colocar na mão de qualquer um, é isso que você falou. Pelo amor, como diz o outro, eu tinha um amigo que falava muito isso, eu acho muito engraçado porque tem uma ênfase. Pelo amor das criancinhas mancas, não me contrate qualquer cara na esquina para fazer esse tipo de coisa. Não deixe o porteiro colocar, ainda que seja uma quebrada de galho. Contrata uma instaladora devidamente habilitada, com um engenheiro responsável, com a RT por trás. A gente sabendo que ela está credenciada ao CREA, né? Por quê? Porque você tem que olhar os pontinhos. É um barato que pode sair muito caro, pode sair muito caro. Esse ponto, a gente falou de um transtorno. Aí a gente vai para a parte de cima do aquecedor, que é a exaustão. Que aí a gente está falando de outro gás. E aí a queima do gás combustível gera subprodutos da que é o que efetivamente causa óbito. É o que mata. Porque o gás ele vazou, você sente o cheiro, vai lá, desliga a torneirinha, vambora, parou, onde é que tá, chama alguém. Ele não é e tóxico, ele é explosivo, gás combustível. Agora já quando queima, você tem um monóxido de carbono. A gente teve um acidente fatal aí há alguns anos atrás, na Leblon, né? Um casal, a menina era até lá, psicóloga lá em Jacarepaguá, na região que eu moro. E ela estava na casa do namorado lá e o aquecedor estava no banheiro, instalado no banheiro sem a ventilação. Então, assim, gente, para você também que está em casa, aquecedor tem que estar fora do box. E de preferência fora do banheiro. E no banheiro, só se ele for muito antigo, a instalação ainda é tolerável, mas a chaminé ela tem que ser muito bem cuidada, tem que ser muito bem planejada, não trocar aquecedor de orelhada, tipo, cara, não, esse aqui é melhor, mais bonito, mais potente, vou botar no banheiro. A gente sabe que, se não me engano, são 150 kcal, não é isso? Dentro do banheiro que pode ser? O aquecedor 200 kcal no máximo, que é a potência que pode estar dentro do banheiro, assim mesmo se a instalação for antiga. O ideal é que ele esteja fora, na área de serviço, numa área ventilada, com a chaminé adequada para ele. Cada aquecedor tem uma medida de chaminé adequada. Ela tem que estar totalmente vedada, como se fosse uma descarga de veículo. Sem emenda, porque ou sem ampliação, sem redução, que não esteja dentro da norma. Isso dentro da norma prevê você ampliar e tal, mas de uma medida só, enfim, tem alguns critérios que só o profissional sabe fazer. O profissional de fundo de quintal não vai atentar para isso. Deixa eu perguntar. E isso coloca em risco até fatal para... Risco iminente. Assim, os conteúdos que estão entrando aqui... Só para não perder o time, eu vou comentar uma coisa que o nosso presidente colocou aqui, que é super importante, ele só levantando bola boa. Quando ele fala isso, por exemplo, ele comentou boxe, né? Jamais, mas no banheiro ainda se tolera para as edificações em uso, né? As novas não, de 15 anos, 20 anos para cá, as novas edificações já não vêm
aprovando mais o projeto. Não aprova. Novo não é. Com o aquecedor dentro do banheiro, quer dizer, então está fora. Mas as edificações antigas, e a gente não tem um cálculo assim muito bom de quantas edificações. E tubo de amianto cheio de emenda. Exato, amianto, porque se aceitava dentro do próprio coelho, ainda tem, quando hoje você já não usa mais isso, até por conta de questão do escoamento mesmo dos gases lá. Mas a gente está falando de gás de combustão, não é o gás combustível. Mas a grande questão que acontece nisso tudo que ele colocou é que se você ler a 1373, que é a nova, não é tão nova assim, que saiu em 25 de agosto de 2020, foi emitida pela BNT, um novo documento, e esse documento trata de quê? É a norma brasileira que trata de da instalação dos aparelhos a gás, exatamente. E diga-se, instalações de aparelhos a gás, compreende-se que não é só a instalação em si, é a instalação, o sistema de exaustão, a interligação do aparelho aos pontos, o volume do ambiente, as áreas, as taxas de ventilação. Pois bem, lá existe um item que diz o seguinte: olha, para você usar um aparelho de combustão aberta e tiragem natural, que é 99% dos aparelhos que você vai encontrar no estado do Rio de Janeiro, eu estou mentindo? Não. 99%, você tem que ter 2 aparatos no aparelho, 2 sensores. Esses 2 sensores, um aparelho com esses 2 sensores não existe no Brasil. Em suma, trocando em miúdos, o que a 1373 colocou para a gente é: um aparelho de combustão aberta e tiragem natural não pode ser instalado mais no interior da edificação, nem na área de serviço. E nós, na melhor das hipóteses, temos ele na área de serviço. Então é uma defasagem enorme entre o regulamento. Todo mundo só pode ser o eletrônico agora. Oi? Só vai poder usar o eletrônico, não vai poder no mais mínimo o exaustão forçado. É no mínimo o exaustão forçado. Então você vê o seguinte: estejam certos ou errados, veja que a discrepância que existe entre a possibilidade de você colocar um aparelho, entendo o que o nosso presidente está falando, em termos de é muito mais caro, porque também não tem escala, né? Então todo mundo compra mesmo o outro, mas efetivamente ele é mais seguro do que um aquecedor de tiragem natural. Haja vista aonde que você vê isso aí? Barra da Tijuca, por exemplo, e todas as edificações que estão ao longo das Américas, a partir de 50 metros do solo. Não, e você e de consumo, de alto consumo, porque na verdade o que acontece? Você hoje, um equipamento de 7 litros, 8 litros, eletrônico ou com exaustão forçada, você vai ter dificuldade de achar. E a tendência, a gente aqui no Rio, a gente passou por algumas tendências de construção. Nos anos 70, apartamentos gigantes. Nos anos 80 diminuíram os projetos, depois aumentaram de novo e agora estão diminuindo, estão falando em loft. Está se falando aqui no centro da cidade, a gente tem um plano diretor que foi aprovado pelo Eduardo Paes já na primeira gestão dele, lá atrás, que ele quer renovar o centro da cidade e quer dar uma cara mais residencial, até porque os escritórios estão saindo, estão tendo êxodo aí principalmente para a Zona Oeste ou para casa, para o home office. Então você tem prédios aqui que vão virar condomínios mistos, como eram nos anos 60 e 70. Então a gente está falando muito de loft, vão ser apartamentos ou estúdios, né? Não falo mais loft, agora estúdios. Né? Então, o que você vai instalar a gás para esse cara? Essa é uma ótima pergunta. Entendeu? Como é que o projeto vai ser feito? E detalhe, você está adequando o prédio antigo. São prédios construídos nos anos 50, tem que prever essa renovação das ventilações no ambiente. Né? Então, uma discussão que eu queria trazer aqui, e eu depois vou voltar. Tranquilo, fique à vontade. Mas uma questão que eu acho que é importante aqui, será que não... Porque olha só, existe uma norma brasileira de sistemas de aquecimento de água, né? Que não é o bom e velho aquecedor. Por quê? As soluções que são dadas em termos de arquitetura aqui, veja, se você vai colocar, a gente está falando de instalação de aparelhos aqui, isso é função do projeto. Porque se o camarada quando começou a fazer parte do projeto de arquitetura, ele pensou, não, vou botar um aquecedor. Essa é uma maneira, cara, e a maneira muito mais simples de você esquentar a água ali. Mas esses sistemas combinados
que vocês aqui são craques aqui no Cidistal, que é a questão da parte de aquecimento solar, acoplado com a parte de mas aqui no caso daqui do centro você não tem muito espaço para colocar solar. E quando o cara coloca solar, o cara bota um fotovoltaico. Mas será que sistemas centrais? Eu acho que então, vai ter que ser estudado. Casa a casa. O Bruno hoje mostrou um projeto que ele fez, inclusive, que eu falei, já fiz um, não sei aonde, então fiz para a rede de hotel, inclusive, ele me mostrou que ficou bem montado a beça, que é o sistema conjugado. Você bota uma caldeira, efetivamente, mas tocada para aquecedor de passagem. E aí você pode ramificar para os apartamentos e botar um medidor individual para cada um. Essa é uma solução e ratear e tal. E o Evandro está falando uma coisa nessa área aqui. Mas efetivamente o aquecedor de passagem não vai poder ser utilizado. Isso é certo. Pelo tamanho do imóvel, pela condição dentro do imóvel, você não vai conseguir. A não ser aqueles imóveis, aqueles aquecedores que sejam os de fluxo balanceado. O cara vai botar de 15 litros dentro de um apartamento que tem um banheirinho que ele mora sozinho. É absurdo. Mas isso tudo, é isso que eu falo. Pô, Evandro, a gente está aqui numa oportunidade ímpar. Por quê? Quando você pega um projeto desse, por exemplo, que você está citando, eu já tinha lido esse projeto aí também, você tem toda a razão. A única coisa que eu acho estranha é o seguinte: se está se cogitando esse projeto, e uma das soluções para colocar aparelho, para não complicar a conversa, porque às vezes você tem um apartamento, edifício antigo que não cabe as coisas lá em cima. Não tem uma área coletiva que dê para você fazer lá em cima. Então você vai botar você está prevendo colocar um aquecedor. Mas será que existe uma associação brasileira das empresas que comercializam os aquecedores, a Abagás? Será que não cabia alguém do governo ou um preposto do governo conversar com os caras e dizer: escuta, a gente vai ter uma demanda aqui de estúdios para singles, para pessoas solteiras ou no máximo um casal, deslocado para esse bairro que antes era um bairro eminentemente de escritórios, agora ele vai ter uma função mista, né? Pô, na cara da ponte aérea, no centro, um local até próximo da Baía de Guanabara, da enseada de Botafogo, ali um lugar aprazível, até perto do Mambo. O porto vai ficar maravilhoso. O porto maravilhoso. Então, será que não é propício a gente chamar esses caras e dizer: escuta, qual é a solução que você tem em termos de trazer aparelhos até de calibragem, de volume menor? Quando tem esse pensamento, você se antecipa do problema. Exatamente. Se não faz esse tipo de ação, você deixa na mão do usuário, que vai chamar aquele não especializado e vão fazer milhares de gambiarras. Assim, hoje você tem, se o cara fizer um condomínio, beleza, o cara, por exemplo, teve um empresário aí que ele até acabou quebrando, mas ele estava comprando todos os prédios aqui da praia, né? Tanto daqui da praia da avenida aqui na Avenida Beira-Mar, pegando lá o Flamengo, Glória, né? Isso. E ele começou a investir em comprar imóveis, comprar prédio. E aí quebrou, não sei o que foi feito, não sei quem é o dono do prédio hoje, mas enfim, esses prédios ele já estava comprando para fazer o investimento. Nesse caso, o cara ia reformar, porque alguns, inclusive, eu acredito que logo vão entrar com fachada, tombamento de fachada. Nós temos aqui construções belíssimas no centro da cidade. Sim. Eu sou um que no final de semana aqui, eu não tenho tido muito tempo, mas antigamente, quando eu era garoto, eu tinha mania de passear pela cidade olhando para o céu, olhando para os prédios. Os prédios são lindíssimos, você tem vários. Esse prédio mesmo que a gente está é um prédio, apesar de mais moderno que a maioria aqui, ele é um prédio bonito pra caramba. Então você... até, né? Você tem assim uma... Pois tem todos eles. Você não tem aqui logo a seguir, aquele que tem o giratório, o restaurante giratório? É esse prédio. O edifício onde nós estamos, o edifício Santos Dumont, ele é uma obra de engenharia. Tinha no último andar um restaurante pivotante. Ele já não tem mais esse restaurante. Não, foi desativado, mas assim... Mas isso é uma edificação. A vista daqui, nós estamos no primeiro andar, infelizmente a janela tem que estar fechada por causa da luz, mas a vista daqui, principalmente no entardecer, é uma coisa de cartão postal, é lindo. Então, assim, uma área sensacional. Acho que o prefeito foi bem feliz nessa ideia e eu acho que isso vai dar muito certo. Mas quando você tem um grupo empresarial por trás fazendo o projeto, você vai conseguir ter, de repente, essa abertura de negociar, de fazer um projeto bem feito a 4 mãos. Mas vai ter prédio que cada um vai cuidar do seu, cada um é dono de uma unidade, o condomínio vai tomar conta.
E esse a gente tem que chegar perto dos síndicos, tem que as associações, de repente, pegando um gancho aí do que você falou, as associações, e orientar. Quando for fazer o projeto, chama quem sabe. Trazer uma solução. Chama como construção, montador. Abordar o seguinte, que para mim, poxa, é tranquilo essas intervenções, porque todas elas estão debaixo do lugar para onde a gente precisa provocar. Como é um sindicato extremamente engenheirado e técnico, né? Algumas vezes a gente acaba colocando um acento e uma ênfase na engenharia e na técnica, até mesmo em detrimento um pouco do olhar de mercado. Porque, para quem está assistindo, já percebeu o nível de paixão que tem aqui dentro do segmento. Né? E isso é notório e é legal isso transpirar, né, através das câmeras, para as pessoas perceberem que não se trata de empresários que estão fazendo uma proposta comercial para assinar, entregar e tchau. Não, por trás disso tem toda uma construção de experiência profissional para entregar qualidade, entregar segurança, que é um ponto importantíssimo dentro de tudo isso que foi falado. Se a gente for olhar a segurança, ninguém falou a palavra segurança, mas a segurança estava presente em tudo aqui, desde a norma até a preocupação com a entrega, né? E é um segmento que, um pouco semelhante ao de elétrica, né? Evita, embora haja, né, a tentativa de entrada de aventureiros. Né? E os aventureiros, para que as pessoas entendam bem, quem são os aventureiros? São aqueles que acham que conseguem entregar, às vezes há a entrega, mas não se tem a mínima ideia do que ficou embutido dentro de uma parede que recebeu resina ou epóxi ou algo do tipo, que só vai se manifestar lá na frente. Então, baseado nessa ideia, eu queria dar uma curva na nossa conversa para levar para o mercado e para uma pergunta que vai responder algumas outras questões, que é a seguinte. Outros segmentos de instalações, tradicionalmente na indústria, no comércio, usa a figura do contrato de manutenção. O contrato de manutenção, se de um lado comercial pode ser visto como um carnê, né, que de alguma maneira vai me ajudando na vida do empresário ali a ter uma projeção em cima dos seus custos fixos. Por outro lado, ele tem uma série de outros elementos embutidos nele que muitas das vezes o cliente não percebe. Dentre eles, a inspeção, que não é a IPG, né, e de uso geral, mas de uma verificação nas instalações de uma forma mais contínua e monitorada. Deixa eu te corrigir aí nessa IPG. Pode corrigir, eu estou só usando essa figura e como eu não sou especialista da área, eu posso correr o risco de errar. Da mesma maneira que quem está assistindo muitas das vezes é o cliente que não tem o conhecimento, mas que ele precisa de um esclarecimento de um especialista para separar as coisas e principalmente entender dentro de tudo isso que foi conversado, se existe um caminho dentro do contrato de manutenção que me permita, enquanto cliente, me sentir melhor assistido. Porque a regra que até hoje nós entendemos do mercado, né, e que vigora até hoje, não é só Brasil, dentro do que eu entendo a nível mundial, é que as pessoas contratam aquilo do qual tem medo. O meu seguro de vida é baseado num risco e num medo. O meu plano de saúde é baseado num risco e um medo. Né? A manutenção, ela precisa ser baseada num risco e num medo? No meu ponto de vista, não, porque diferente desses outros elementos que estão ligados à saúde, a engenharia é algo muito mais tangível dentro da técnica que nós temos e da capacidade diagnóstica que nós temos de antever questões que não só sob o aspecto, vamos dizer assim, da inspeção, né, mas do aspecto do cuidar
da instalação poderia reverter num processo futuro até mesmo em condicionantes de prêmios de seguro e coisas dessa natureza. Você está rindo, eu estava esperando você. Eu queria trazer esse elemento para a mesa, porque contratos de manutenção para elevador existem, contratos para outros tipos de serviço existem. O contrato periódico de manutenção para gás existe. Sabemos que existe. É um bom caminho para educar. O Bruno acabou de lançar O Bruno disse aqui. Mas ele assim, acabou de lançar um. Mas nada aqui foi combinado ou planejado antecipadamente. Vocês estão trazendo isso porque teve uma conversa prévia ao podcast. Mas eu não estava participando, mas já estava aqui na pauta. Eu vou falar uma coisa para você. É relevante esse tipo de tema? Eu acho que é. O engraçado não. O curioso da conversa toda aqui é que você está lidando com pessoas que militam muito tempo no mercado, mas que têm visões diferentes, entretanto complementares. Né? Por exemplo, o Bruno, ele atua, pelo que eu estou vendo aqui, diretamente com o cliente, com síndicos, com instalações. A gente aqui, eu, por exemplo, faço consultoria. Né? O nosso presidente aqui, ele também tem uma empresa que lida com os clientes, mas ele tem um cliente grande também, que é a distribuidora de gás, que já tem uma outra interpretação. Entretanto, o que eu nunca consegui entender isso. Porque, às vezes, as pessoas têm um pensamento um pouco coercitivo. Né? Essa 6890, ela só traz uma sanção prevista, que é em cima da distribuidora de gás. E, na verdade, o que ela prevê? Se o sujeito, que é o cliente, que é o dono da edificação, e aí foi isso que você colocou logo antes aí, que é os nomes dos bois, né? Quem é o dono da instalação depois do medidor para cima? É o cliente. Não tem isso, não tem discussão. Então, quer dizer, o cliente acaba ficando sem gás, mas quem é penalizado é a distribuidora de gás, que é obrigada a cortar o gás dele. Bom, mas tudo bem, a gente entende o seguinte, nem a distribuidora de gás quer um cliente que está com risco iminente. Eu, se fosse também o dono da empresa, não queria. Né? Eu não quereria esse tipo de instalação, porque pode me gerar um problema, e o problema que gera lá nunca é só dele, como o Evandro falou. É dele, é do entorno, é do condomínio, é do de cima, do lado direito, do lado esquerdo, embaixo. Como foi o caso de São Conrado, que não explodiu só a unidade dele, explodiu o resto. Bom, a grande questão está que o pessoal fala muito, mas se tivesse uma multa para o cliente que não faz, olha só, eu sempre entendi o seguinte, tudo bem, a multa é uma saída, mas eu sempre achei que poderia ter incentivos. Eu vou falar o mais simples, é um sonho. Meu Deus, apareceu um sonhador. Será que você não poderia ter um desconto de 10% ou 20% no seu IPTU para todas as unidades que fizeram? Ih, Luiz, esquece isso não vai acontecer. Tá bom. Então, mas vamos lá. Agora você tocou num assunto que foi risco. E acho que você tocou muito felizmente, foi muito feliz quando você tocou nesse assunto, porque veja bem, se você faz um seguro da sua unidade, do seu apartamento, apartamento 303, do bloco tal, da rua tal, não, tá, legal. O que o cara vai levar em consideração? Os riscos que aquela edificação tem em relação a vários tipos de eventos, de acidentes que podem ocorrer. Ora, se a maioria dos acidentes que ocorrem numa edificação, elas são oriundas de vazamento, de vazamentos ou de questões que estão ligadas a vazamentos de água, esgoto, mais ou menos 70% desses problemas que existem aí são aí. Os outros são problema de instalação elétrica e problema de instalação de gás. Ora, meu amigo, se você tem uma inspeção que te garante e atesta que a edificação está sã em relação à instalação que está na edificação, está sã em relação aos principais problemas que poderia ter, né? Por que o bilhete de seguro não contempla isso? Por que não há um desconto? E por que nunca nenhum de nós sentou de repente com a Funezeg para ver a possibilidade de haver o desconto? Porque isso vai muito do
camarada do seguro que faz a inspeção, para conseguir entender isso. Mas eu acho que falta só quantidade, cultura, para eles começar a disseminar, entendeu? Mas você já faz contratos de manutenção? Já, a gente já tem... Dentro dos teus contratos, Temos muito 18. provavelmente, até para poder viabilizar o teu contrato, o monitoramento das instalações, ele é Com certeza. ponto de equilíbrio do Então, contrato. e eu queria pegar o ponto, só um ponto. O Demar, no meio da fala dele, ele falou uma coisa: os critérios de vistoria e de atenção que uma IPG dá são os mesmos, né? São os mesmos pontos para ser verificados pela empresa que está fazendo a manutenção. Exatamente. Então ela vai fazer o teste da tanqueidade, vai fazer a vistoria de ambiente, vai adequar o que tiver de adequar. A norma, os critérios são os mesmos, tanto para inspeção periódica como para vistoria de conformidade. Na manutenção, Evandro, não deixa de haver, Evandro e Bruno, ou Neymar, não deixa de haver uma inspeção. Porque ele tem que inspecionar, ele tem que olhar aquilo. É porque hoje a gente levanta os nomes, a gente separa os nomes para ficar compreendido pela população, que é a inspeção do Inmetro e manutenção da instaladora. E a manutenção pode ter uma serviços entregues, principalmente quando ela é coletiva. Então, um exemplo do nosso contrato, só um exemplo do que já acontece aí. Contrato de manutenção. Com condomínio. Nós temos assim, ó. Então hoje não temos nenhum concorrente. O único que faz o serviço que a gente faz é a Naturgy Soluções. Que é muito mais caro. A Naturgy Soluções é mais caro que o meu ticket. E ela não faz o que eu faço. Você tem um ticket de seguro, tipo, de manutenção. Dá um exemplo. Então, a gente vende pessoa física. Então, por exemplo, o cara que vai contratar uma manutenção de aquecedor, ele paga um ticket X, avulso. O aquecedor ficou ruim, né? Normalmente a gente é autorizado de todas as marcas de aquecedores também. Então entra no site lá da autorizado, encontra a gente vai fazer a atuação lá, manutenção no aquecedor que ficou ruim, manutenção corretiva, onde o fabricante, né, recomenda fazer uma periódica anual para usos residenciais, exatamente. Para usos comerciais de 6 em 6 meses. Não fazem, é a cultura do brasileiro, né? Não fazem. Então quando a gente chega, aquele aquecedor ele não parou por causa de um ano de uso. Ele está 10 anos usando sem nenhuma manutenção. Quando a gente vai atuar na corretiva, normalmente tem que substituir algumas peças que já estão avariadas. Então, porque ele parou porque alguma peça... Tem o problema que o aquecedor já está fora de linha, às vezes você não tem peça. Acontece isso também. Então, assim, não vou falar de valores, mas é infinitamente mais barato você ter... a gente vende, por exemplo, um contrato no cartão de crédito, uma pessoa física, ela paga mensalmente igual o Netflix, e ela tem ilimitado... Você pode falar o valor? Você pode falar, por curiosidade A ordem minha? de valor. A ordem de valor por unidade. Atenção, porque isso vai ser desmistificado, uma questão aqui muito grave. Você acha que isso é uma fortuna. Um exemplo, uma assistência técnica, quando contratam, para você ir no local, R$250 para fazer uma manutenção no aquecedor. Mas o plano de saúde das instalações, fala para mim. O plano pessoa física, se for contratar no cartão de crédito, R$19,90 por mês. Um pouquinho mais do que o shopping, cara. É um pouquinho mais. Esse é a pessoa física. R$19,90 por mês, você vai ter aí manutenções ilimitadas, corretivas ou preventivas. Se você aí quiser fazer preventivamente, uma vez ao ano pode fazer. Comprou equipamentos novos, quer instalar corretamente, você tem assessoria também da empresa para a instalação correta. Um fogão também, churrasqueira a gás, qualquer aparelho a gás. Instalação, toda HH coberta. Instalação e correção. Por exemplo, tem a inspeção, que foi prorrogada para 2026. O que eu tenho que fazer aqui na minha casa para estar ok para a inspeção? É uma esse plano... Ou você quer ser cortado... Você já vai estar pronto. Na verdade, você pode chamar a empresa, a gente faz uma consultoria, emite um relatório fotográfico, e a pessoa vai saber o que ela precisa fazer, e ela já se adequa antes de passar por inspeção. Esse valor era a pessoa física que contrata individualmente, igual a Naturgy Soluções vende. Liga e vende. Fazia na conta, que foi proibido pela Genesa, que são duas empresas diferentes, não podia fazer, faz no cartão igual a gente faz. Só que isso, na minha opinião, como empresário do gás, preconizo a prevenção, a prevenção da vida. Eu não acho que isso resolve. Porque, como eu falei, se eu sou 101, eu tenho consciência, eu sou engenheiro, eu faço aqui a manutenção com alguém capacitado, mas o meu vizinho não
da área. Aí chama Resolve pra o problema fazer. dele pontualmente, o que Ele ele deu pode problema gerar para os lá, me outros. afetou aqui. Então, para questões prediais, eu acho que tem que pegar o todo. Então, você aplica uma isonomia técnica, você sabe que o seu vizinho também está dispondo de uma mão de obra qualificada, aí te agride. Aí dependendo do tamanho do condomínio, chega esse ticket a ser R$ 5,60. O cara paga por mês. Olha isso. É o custo do boleto, sai de graça. Agora, olha só. Então, um condomínio de 1.000. Quando é macro, isso quando é macro. Olha Um só. condomínio de 1.900, 2.500 reais, o que é 5,60 a mais ali? E aí o que contém? Você tem todas as manutenções, todas as inspeções, você tem tudo. E você está falando do condomínio direto. Condomínio direto. Mas como é que é a tua experiência quando esse mesmo produto sai de um condomínio e chega na porta de uma administradora de condomínio? Então, a gente está com essa experiência. Desculpa, agora. mas eu não resisti. Tinha Está- que perguntar A isso. gente está com experiência agora com as duas maiores aqui do Rio de Janeiro, Ah, que legal. né? Bacana. Não vou citar o nome porque eu não tenho autorização. Isso é um sonho, né? A gente está Porque disseminando acaba- a informação. Pô, Porque o que acontece? Porque assim, eu vejo. Mas você fez o contrato com uma delas, A gente com está as duas? com duas parcerias. Pô, isso é excelente. Que É que Isso, Isso é case. olha só, vamos fazer uma continha aqui que a gente é da profissão, a gente fica fazendo conta. Mas vamos lá. Você falou que se o cara fechar o condomínio todo, vai pagar R$ 5,60 pelo Tem a manutenção. plano de saúde da instalação de gás. Olha só, isso é muito benefício eu te dar a continuidade, mas olha só. Pega um condomínio, igual um que eu estou fazendo agora, finalizei uma reforma lá. A gente entrou para fazer uma reforma. Fizemos 600 tubulações. Na verdade, 588 tubulações. Foi finalizada a reforma e agora a gente está introduzindo esse pacote lá. Então, acabou o problema de água na tubulação, porque todo mundo vai fazer com uma empresa especializada. Diminui até um benefício indireto, que é o furto, o roubo, um sequestro. Porque em vez de 500 pessoas chamar terceirizados, gente que às vezes está fraudando que é um prestador de serviço, não é um assaltante. Não, entra o carro da empresa, homologado, todo lotado, crachazinho, com funcionário. Então, até minimiza essa questão de ter O risco, né? o roubo e tudo mais. E o melhor de tudo que é a isonomia técnica do condomínio em geral. Você está tranquilo que o seu vizinho também tem uma mão de obra especializada. Só assim que resolve, não adianta... Vamos fazer uma conta rápida aqui, Bruno. O carioca ele não sabe usar aquecedor, né? O cara vai lá, pega o aquecedor dele, calibra para o máximo, E joga água. abre a água quente Mistura. e mistura com água fria para poder. Então, ecologicamente, isso é uma porcaria, porque o cara está gastando água beça, tá certo? A conta de água do condomínio é mais alta e tal. Quando, na verdade, ele precisa calibrar o aquecedor dele para a temperatura de conforto comum para a família, que todo mundo usa mais ou menos a mesma temperatura, e ele vai usar só a água quente, tá certo? E pode ser que um queira água um pouco mais fria e tal, dá uma temperadinha, mas assim vai usar um pouco menos de água. Então ele vai economizar água e economizar o principal, o gás. E aí, quando o teu cara vai lá para fazer a vistoria dele, o cara já dá a sua orientação. É regular. Eu te garanto que num condomínio como o meu, que as contas das casas, elas variam de 200 e poucos reais, que as casas são grandes, 200 e poucos reais por mês, nas casas lá. De gás. No Conta- inverno, conta de de gás, gás. conta de gás. Elas chegam no inverno a 500, 600, que é normal a subida, porque os aquecedores são eletrônicos. Vai tomar Você, banho mais quente, vai esquentar mais e comida. a temperatura ambiente também é maior. Então, para ele alcançar aquele delta T ali, ele vai trabalhar um pouco mais, a chama vai estar mais aberta para alcançar a temperatura que você quer. Estou acostumado com 28, 30 graus, 32 graus, ela vai levar um tempo maior para chegar, ou a potência maior para chegar, vai consumir mais gás, ok. Mas se você usar o aquecedor certo, você vai economizar, hipoteticamente falando, pelo menos 100 pratas. Falando aqui de orelhada, tá? 100 pratas. O que é R$5.000 por mês? Se você está economizando isso aí. Só na questão da educação, da orientação que tem o cara que está lá fazendo a manutenção pode dar. Então, assim, a instalação de gás ela é um equipamento. Ela tem que saber ser usada também. Além de ser eficiência É energética. eficiência energética. Olha só, você tocou no assunto Na veia. que é uma verdadeira dívida. Né? Esse assunto é uma verdadeira dívida. Porque quando você discute essa questão do mercado de gás, e a gente está, se somar aqui, tem muitos anos aí no negócio, se somar todo mundo aqui, a gente tem... Ficar centenário. Eu tinha cabelo. Mas eu tinha franja. Então,
o que acontece nessa conversa toda aqui? São paradigmas, cara, que tem que ser quebrado e que, por exemplo, eu estou vendo aqui auspiciosamente o Bruno falando que algumas delas ele já quebrou. Por exemplo, a figura do síndico, quando a gente fala, muitas vezes o síndico reclama. Não, mas eu não sou responsável por tudo. Amigo, olha só, eu não estou dizendo que você é responsável da instalação do 101, do 202, do 1001. Não é isso. Mas você tem que entender que quando você contrata todo mundo em batelada, a escala começa a rolar e você diminui o valor per capita de cada um. Não. Então, eu não estou dizendo que o condomínio tem que pagar aquilo que é da incumbência do sujeito lá, do individual, do apartamento tal. Não é isso. Mas a figura do síndico é importante, assim como a figura da administradora. Por quê? Porque, veja bem, olha só, você está falando de manutenção. Se cada vez que você alugasse ou vendesse um imóvel de um edifício qualquer, ele passasse por uma inspeção, e aí você vai dizer para mim, mas ele passa. Só que essa inspeção não é específica de gás. E eu estou falando daqueles riscos, se lembra daqueles que a gente levantou? A questão de vazamento, a questão da energia elétrica, a questão de gás. Estou falando de uma das 3 emendas. Se passasse por uma inspeção para você poder alugar ou vender o imóvel, não é? Já estava pronta a inspeção. Isso, exatamente. E agora eu vou te perguntar o seguinte, quanto é que seria essa inspeção se você tivesse um mercado maior? Porque você está falando do individual, Na verdade, com a nossa parceria com as administradoras, são 2, a gente tem esse serviço aí. Porque inspeção. Eles têm um segmento de locação e venda, né? Então, por exemplo, quando sai o inquilino, e aí o proprietário que está contratando a administradora, ele quer alugar logo o imóvel dele. E acontece muito, você sabe disso, não é segredo, que sai um inquilino. Quando vai entrar o outro, Ficou um passivo. aí chama o gás, a Naturgy chega para instalar, não pode, está tudo errado. Então a gente está se antecipando a isso. Então quando está um imóvel vazio que vai alugar, É o momento de a gente adequação. já faz toda a análise, já emite as não conformidades para adequar, já fica adequado. E isso aí, eu te falar que eles reduziram até o índice de cancelamento de contratos, porque isso aí gera um transtorno, que o cara não tem gás. E às vezes o problema para resolver não é simples, que às vezes vai saber que o A apartamento... ficha passou, o fiador assinou, Exatamente. tudo O certo, cara o cara entrou, não entra porque não tem O cara gás. entrou, mas aí quando o cara entrou e pediu gás, que vai descobrir que a tubulação está com queda total. Aí é uma tubulação nova, a obra, o cara não quer passar por obra, o cara desiste da locação. Mas sem dúvida nenhuma, esse plano de saúde das instalações, olha só que eu batizei o programa do Bruno. O produto dele. Esse contrato de manutenção, ele Já é uma verdade. ele tá? tinha que ser adotado por a maioria das empresas dos condomínios aí do Isso, Rio de Janeiro. isso resolve Boa boa parte parte do da problema. coisa. Exatamente. Agora, você quer ver o terceiro ponto, que eu falei 2 aqui, né? Que é a figura central do síndico podendo resolver problemas por todo mundo. Quer dizer, não é que ele vai resolver o problema dos outros, mas ele vai contratar. Ele Por trouxe exemplo, uma solução. ele contrata uma empresa dessa, que foi isso que você falou. Essa, por exemplo, a administradora de empresas, ele fez um contrato com a administradora de empresas. De imóveis. Então, de De imóveis. condomínio. Então, todo mundo que está, um apartamento, um edifício de apartamento de 100 unidades, que está lá sendo administrado pelaquela administradora, ela tem uma empresa que pode fazer com um preço muito mais barato, porque é um preço que vai fazer para todo mundo as Histórias prévias. as manutenções preventivas. Isso. Né? Então, o síndico resolve muita coisa. A outra coisa é isso que a gente falou, das administradoras. E o terceiro ponto é um ponto originário. É um ponto originário. E que, de resvalo, o Bruno tocou no assunto, assim como o Evandro também. Olha só, a escolha de um aparelho, um aquecedor a gás, não é uma escolha simples. Não, Não é um é refrigerante técnica. que você vai por gosto, ela é técnica. E ela depende da edificação onde você vai colocar. De modo, cara, que eu passei algum tempo olhando algumas lojas que vendem, né, e falava, pô, mas o cara não está fazendo as perguntas certas. Então, olha só, efetivamente, se pelo menos quando as construtoras incorporassem a edificação, né, fizessem a edificação, construíssem a edificação, que custa lá, vamos dizer, um apartamento de R$1 milhão,
quanto é que é, o que é R$ 1 milhão se você pagar 5 ou 6 mil num aquecedor de fluxo balanceado? Mas as grandes construtoras já estão fazendo o seguinte, já estão respondendo a isso. As grandes construtoras, elas já dizem qual aquecedor indicado para a instalação. Então você pode instalar um aquecedor eletrônico com a capacidade de tanto, então ele já dimensiona e já deixa amarrado. Isso está no manual. É até obrigatório, no manual, porque é manual do usuário. Mas você vai obrigar o cara a ler, né, Evandro? Não, ele. E é isso que é o Pois problema. mas aí o que acontece? Tem umas que inclusive botam etiqueta. Sim. Então bota etiqueta lá no lugar. Então, assim, as construtoras, as grandes construtoras. Ele já dimensionou para você, já vai dimensionar, já está lá, já disse o que tem que ter. Estão deixando o ponto de retorno É. para não desperdiçar água. Então você bota o circulador, então quando você vai tomar um banho quente, em vez de você abrir aquela água fria e jogar ela pelo ralo, você só aperta o circulador, você esquenta a água na tubulação, não desperdiçando água, quando você abre... Isso, mas uma questão ecológica sensacional. Isso é muito bom, por exemplo, para quem usa boia, Legal. porque esse era um dos problemas, né? É. O trajeto muito longo, Não, e aí você demora a Ah. aquecer a água, como você perde temperatura e água fria logo no início. Outro Na tema ducha, no retentor, por outro exemplo, tema a muito ducha de importante higiênica que- também que o cara deixava Pois aberta. é. E aí o aquecedor ficava funcionando direto porque ela ficava recirculando Ela ali. fica recirculando. Então, na verdade, já ajustaram isso também. Então, quer dizer, as construtoras têm evoluído muito. Tem A evoluído construtora muito. pode resolver um problema. O problema, nosso problema está nos prédios antigos, nossos problemas estão no prédio Quero para levantar nossa duas cultura. bandeiras aqui agora, aproveitar prédio antigo e tudo Opa, mais. é legal que a gente já vai para os encaminhamentos finais aí, que já estamos aí chegando a Não uma tem. hora de... Duas coisas, vamos falar de reforma, vamos falar também dessa tubulação multicamada, que hoje ela está bem-vinda. Né? Todo mundo já está usando isso. Né? Mas o cliente ainda tem muita dúvida se é aceito, se não é, quais vantagens. E aí vamos falar de reforma e falar aqui um recado até para os nossos amigos arquitetos que fazem as reformas e tudo mais. Lembrar que o registro do gás sempre tem que ficar em local de fácil acesso e não confinado. Porque eles fazem uma reforma linda, maravilhosa, entrega para o cliente e o cliente depois fica com a... Então, mandar, senhores arquitetos, consultem o Cidistal. Né? E aí depois de tudo pronto, tem que ficar adaptando, rasgando armário, adaptando depois de tudo pronto. Mas aí não estão fazendo com as instaladoras certas. As construtoras têm que saber que as empresas, para trabalhar na construção civil, tem que ser as empresas do Sindistal também. Porque são empresas que são preparadas, que já conhecem, já sabem como é que funciona. Inclusive de mencionar trechos de tubulação. Isso. Que eu vejo muito, entre aspas, gasistas, ou seja, que se denominam gasistas, que chegam lá para fazer uma nova tubulação e simplesmente olha uma que já está feita e segue aquela bitola. Boa, Bruno. Pelo amor de Deus. Ou não, Não Bruno. está nem sabendo que potência do Não, aparelho. pior ainda. Então, gente, tubulação de gás não é emendar um tubo no Então, outro, é eu engenharia aplicada. Eu tenho um amigo que está construindo 5 casas em Jacarepaguá, aqueles condomíniozinhos pequenininhos. 5 casas ele está construindo. Chegou lá, meu amigo chamou o meu técnico direto pro meu gerente lá de obra particular, que é o Ricardo. Chamou o Ricardo para ir lá dar uma olhada, Ricardo do banco. O Ricardo do banco foi lá, deu uma olhada e tal, dimensionou a tubulação, 32 milímetros. Os equipamentos que você vai usar, em cada casa, cada uma vai usar 32 milímetros. Chegou lá, o cara manda para mim: Evandro, me ajuda aí com o Ricardo, que o teu preço ficou muito caro, olha isso. Aí eu olhei assim, não vi nada de errado não, vou ver o que eu consigo de desconto aqui, naquela conversa, eu consegui muita coisa de desconto, porque o Ricardo já tinha feito o preço bem enxuto, bem justo, né? Como é padrão. Aí eu falei, me deu um estalo, eu falei assim: qual o diâmetro que você tem na outra proposta que está muito mais barato do que a minha? 16 milímetros. Não vai ligar. Não Não vai. vale. Se ele ligar o aquecedor, não funciona o fogão. Se ligar o fogão, não funciona Eu o vou falar forno. aqui, ó, eu recebi Então, uma ligação. Não, filho, isso deve instalação custar seletiva. Então, Cara. o cara, você vai contratar um Zé Ninguém para fazer uma instalação, técnico que entende, que sabe recebi fazer, uma e o cara não ligação. sabe dimensionar, gente. Isso é muito Eu complicado. recebi a ligação, Evandro, não vou falar que é parente meu, trabalha com construção. E aí, por exemplo, ele falou assim: Bruno, me salva aqui. Eu acabei de reformar um apartamento aqui na Lagoa, lindo, tudo em granito, tudo maravilhoso, porcelanato de primeira. E a gente tá botando aquecedor para funcionar. Mas tá dando um código 11 aqui, não sei o que. Eu falei, faz o seguinte. Aí ele falou: qual é o modelo? Ele mandou lá para mim, a marca, puxei na internet, abri o manual, tava no computador na hora. Eu falei, faz o seguinte: tira o flexível de gás e libera o ar da linha. Faz isso. Aí depois, liberei aqui. Pegou, tá pegando. Aí beleza, pô, me salvou. Aí daqui a pouco ele me liga de novo: cara, tá dando problema, código 12. O
que é em funcionamento falta gás. Tá, qual a temperatura que tá? 45 graus. Falei, tá. Vai baixando a temperatura, vai baixando. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Você remanejou os pontos de gás da casa aí? Remanejei. E esse ponto do aquecedor novo? Você veio da ponta original para aí quantos metros? Uns 15 metros. Qual tubulação você usou? De 15. É um aquecedor de 35 litros. Falei, cara, tá subdimensionado. Aí ele foi baixando a temperatura. Olha só. Quebra a parede de novo. Olha só, não, eu vou te dar. Não, ele fez um Vou negócio. levantar uma bandeira aqui. Que algumas coisas que você pega, que vai entrar na conta do cara. Olha só, ele saiu dessa porque era verão. Ele baixou a temperatura lá para 36, segurou. Porque o aquecedor não tá com os 2 queimadores ligados. Se aumentar, falta gás. Então o aquecedor tá usando na baixa, 36 segurou, água quente, ok, entregou a obra. Quando vier no inverno, depois de um ano, que vai aumentar a temperatura e vai começar a dar defeito o aquecedor, vai botar a culpa no aparelho, vai chamar técnico lá, vai fazer assistência, não vai resolver, porque está dentro da parede o tubo de 16, de 15. Então está subdimensionado. Então o problema ficou para depois. Mas aí não é a maneira certa de fazer. Mas esse é o que eu estou te sabe falando. fazer, por isso tem que tem que fazer. contratar a empresa Vamos de conversar segurança. aqui. Pelo menos isso o regulamento faz direitinho. Tá lá no regulamento, é só você escolher qual é. Agora, tem uma questão interessante que o Bruno colocou aqui. Porque uma das coisas que o Evandro colocou foi a questão de estar totalmente defasado o regulamento em termos de materiais. Né? Não. Então, na verdade, nem o regulamento, mas dessa vez nem a BNT trata das tubulações de multicamada. Você tem uma norma, um documento que foi colocado, uma recomendação da ABGás, da Associação Brasileira de Distribuidoras de Gás, que traz essa... Tem norma europeia, revisão. que o pessoal traz norma europeia para Mas utilização. já tem uma norma brasileira do material. É. O que eu digo é que não tem a regra para você usar, para instalar ele. Onde que você pode passar, como é que você pode fazer, isso não existe. Só essa norma da ABGás. Mas a revisão da 15.526 está contemplando colocá-lo... Tem um anexo da Fenosa, assinado com esse anexo. Não, esse anexo era o anexo inicial que dizia o seguinte, olha, quem usar, porque a Fenosa, a Natus hoje, a Natus não compra esse tipo de tubo porque ela não usa. Então, na verdade, o sentido que houve foi o seguinte, como é o mercado que está usando, quem compra se encarrega de trazer os atestados junto ao fabricante de que ele foi testado em cima de sobre uma norma. Pode ser uma norma europeia, italiana, tem várias, tem alemã, então tem vários tipos de certificações, mas isso hoje já está resolvido. A questão é a mesma regra do jogo que está numa norma da ABGás, é uma recomendação que estava no site da Mas é um material muito interessante, né? Não, o material é legal, é ponto a ponto, você economiza um monte de... Você faz uma fachada inteira sem emenda. Sem emenda. Não, então, você ganha tempo, você baixa o custo da obra e você ganha também tempo de vida útil se ele bem instalado. Então, assim, a gente teve problema aqui no Cidistal mesmo, a gente teve problema de necrose de tubo com 6 meses, tubo de ferro galvanizado, passado pelo contrapiso, que ele não pode passar mais pelo elemento estrutural, passado pelo contrapiso, e aí ele, deteriorava em meses, 6 meses já estava totalmente necrosado, sem condição de uso, vazando tudo. Isso aconteceu na Vila Olímpica. O pessoal entregou a Vila Olímpica, e a construtora foi entregar, na hora de entregar estava tudo vazando. E aí foi entender por que quando abriu, os tubos todos, teve lá, envolveu todas as entidades, e fabricante, sindicato, CREA, e isso acaba com a utilização do multicamada. Pessoal, a gente vai ter que dar uma parada aqui, porque senão ainda tem muita demanda para a gente conversar. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo essa conversa, no nível de riqueza que a gente conseguiu aprofundar aqui, no seguinte sentido, pensando que a pessoa que está acompanhando esse vídeo, ele é tanto um potencial cliente do produto gás, como também uma outra empresa, um profissional da área de gás, que está compartilhando esse momento aqui com a gente. Queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para esse telespectador nosso, esse participante nosso do podcast. Então, como empresário, aqui no Rio, a gente trabalha
fazendo o melhor que a gente pode, prezando pela instalação, prezando pelas boas práticas do mercado e prezando pela segurança. Como presidente do Sindistal, eu digo que gás é uma coisa séria, elétrica é uma coisa séria e nós, como sociedade, temos que parar de contratar qualquer curioso para fazer nossas instalações. Então vamos procurar empresas sérias, com CREA, com tudo certinho. E aqui no Sindistal nós temos várias empresas de qualquer segmento da instalação aqui dentro, capacitadas para fazer a instalação e manter a sua casa, a sua indústria, seu comércio seguro. Tá certo? As portas estão abertas, os contatos estão aí e me coloco à disposição para qualquer dúvida aí que alguém tenha, consulta. Tá certo? Fala, Luiz. Bom, eu vou deixar um recado por um segmento que eu acho que seja importante, porque é uma coisa que eu estou militando há algum tempo aqui. Há um tempo atrás, o Evandro até citou isso, eu dei algumas entrevistas aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, em função do falecimento, do óbito do casal que não passava muito de 30 anos, pessoas novas. Foi triste. Né? E que morreram por intoxicação de monóxido de carbono, porque o aquecedor estava dentro do box. Olha só, a palavra de ordem é a manutenção preventiva, né? Que a gente não deixa, porque olha só, a evolução das manutenções já tem a preditiva, eu não estou falando nem da preditiva, eu estou falando da preventiva. Ou seja, você chamar essa manutenção, esse serviço de manutenção, ainda que não esteja ocorrendo nada. De preferência aqui no Rio de Janeiro, nos meses que vão esfriando. Porque esfria, você vai precisar realmente do teu aquecedor, você vai fazer mais comida. Então é interessante que você faça essa manutenção. Agora, não faça manutenção com qualquer empresa. Na verdade, hoje estou militando dentro do sindicato, mas esse é o discurso. Quem já ouviu eu falando das IPGs, né, das inspeções periódicas de gás, a gente sempre recomenda nas palestras que seja solicitado a cotação de serviço de uma empresa que tenha o selo SQS e que esteja credenciada pelo Sindistal. Por quê? Porque você tem um selo de qualidade por trás, você tem um comprometimento e um compromisso com a questão da qualidade que está marcada desde o sindicato. Quer dizer, não é um sindicatozinho qualquer, um sindicato novo, aventureiro. Então, olha só, façam as manutenções preventivas e aí você vai ver que é muito fácil fazer a inspeção periódica de gás. Porque se você fizer a manutenção, já está tudo resolvido e no final das contas a tua inspeção vai passar airosamente, vai estar tudo certo e todos seguiremos seguros. O meu recado vai especialmente para os síndicos, né? Por tudo que foi falado aqui, riqueza de conteúdo, né? Ratificando manutenção preventiva sempre. Entender, né? A gente levantou aqui lei, a expressão é lei 6.890/14, não foi cancelada, foi prorrogada para 2026, mas a manutenção ela vai ter força da lei quando acontecer o sinistro. Então, não vamos deixar acontecer esse sinistro, vamos nos antecipar, vamos cuidar, né, do bem comum, né, e promover essa manutenção. O contrato de manutenção é a solução perfeita, porque, como foi falado aqui, os custos são irrisórios. Sempre a manutenção preventiva que a gente não está acostumado a fazer no Brasil, ela é uma manutenção barata, basta ouvir as propostas, entender todos os benefícios que vão ser oferecidos em você manter algo, né, do que contratar pontual, e muitas das vezes contratar para corrigir já alguma penalidade, algum né, que não seja um acidente, mas quase acidente. Então eu acho que vale a pena fazer uma consulta no Sindistal, procurar saber o que esse contrato de manutenção preventiva atende, que ele vai ser, na verdade, um orientador para que quando você passe na inspeção esteja tudo ok. Então, lembrando que a inspeção ela não é a que vai te trazer a segurança do consumo das instalações. Quem te traz a segurança é a manutenção, né? Aquela equiparação que eu fiz com o veículo. Seu veículo, que te dá a segurança, se você botar ele na estrada, é a manutenção que você faz nele, que você troca o pneu, que você está com o farol ok, com a seta funcionando, com o para-brisa ok, e aí você vai botar ele na estrada com segurança que você fez a manutenção. O Detran ele não vai te inspecionar só para falar o que está errado.
Então, assim, não aguarde a inspeção de 5 anos para te apontar o que está errado. Se antecipe e realmente ofereça a segurança para o condomínio e para o coletivo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Assim, para quem precisa de uma informação qualificada, né, e orientação diante de um cenário tão confuso, muitas das vezes, falo isso fruto das ligações que a gente recebe aqui de pessoas buscando orientação, né? Nós temos aí um canal muito bacana para poder levar uma informação qualificada para as pessoas que estão assistindo. A gente agradece por você ter assistido. Não posso deixar aqui de citar o agradecimento à Naturgy, porque a Naturgy sempre foi uma grande parceira e incentivadora das ações do Sindistal, né? E aí eu cito, para não ser injusto, na figura da presidente Kátia Repsol e da equipe dela, né, por acreditar no trabalho sério que o Sindistal vem desenvolvendo ao longo desses anos, e inclusivo, porque a cada dia chegam mais e mais empresas que entram nessa mesma linha de entregar para a sociedade um produto de qualidade, com segurança e com preço justo. Obrigado a você, curta as nossas postagens, compartilhem com quem precisa ter essa informação também de qualidade e até a próxima.